Fala galera, chegando aqui mais um dia para a gente poder compartilhar aqui das nossas parábolas. Passei um tempo sem gravar, mas isso significa que a gente estava produzindo. Enquanto a gente não está gravando, a gente está produzindo. Hoje a gente está num ambiente diferente, eu estou segurando aqui o telefone com a mão, mas mesmo assim a gente não vai deixar de conversar sobre a nossa parábola. A gente está numa fase aqui de adaptação, está num novo local, uma nova casa, e aí a gente vem organizando ainda um espaço para poder estar fazendo um vídeo melhor, né? A gente está podendo, para a gente colocar na verdade um ambiente melhor, um ambiente mais claro. Enfim, a gente vai passar a mensagem da maneira que a gente vai conseguir por aqui. Mas o importante é que vocês se atentem para o que vai ser dito. Hoje é uma parábola, talvez uma das mais conhecidas, essa parábola. A gente, caso vocês queiram acompanhar, a gente vai ler aqui o livro de Lucas. Ele está no capítulo 15, no versículo 11. E a parábola ia até fazer um mistério para vocês, mas eu não vou fazer mistério não. A parábola chama-se a parábola do filho pródigo. Essa é a parábola de hoje. E é uma parábola bem extensa, talvez uma das mais extensas. A gente vai comentar aqui alguns detalhes que são importantes aí para você. Tranquilo? Vamos botar pressão? Aproveita aí e já dá uma curtida nesse vídeo aí, compartilha para poder ajudar a gente. E caso você tenha alguma dúvida, coloca aqui no comentário que a gente vai procurar responder vocês. Beleza? Vamos lá, a parábola do filho pródigo. Ele diz assim, ó, no versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Pessoal, isso aqui é interessante salientar que ele pontua 2 filhos. E um dos 2 veio pedir a parte que cabe a ele. Pessoal, nenhuma, de nenhuma forma, aqui principalmente na época em que se tratava esse detalhe aqui, na época em que isso foi contado, em hipótese alguma, de maneira alguma, existia um pedido desse de um filho para o pai. No caso, uma herança. De maneira alguma. Isso aqui era impossível de estar pelo menos tratando a época. É, hoje a gente passa por uma época onde as pessoas podem falar qualquer tipo de coisa, inclusive no anonimato, né? Às vezes essas pessoas que falam o que querem, geralmente elas se escondem. E inclusive isso é crime, é vedado, né? Você pode falar qualquer tipo de coisa, mas que você assine embaixo, que você tem o seu nome. Mas isso aqui, na época, era como se a gente colocasse aqui um caso estapafúrdio, um negócio absurdo de se pelo menos falar, de conversar. E Jesus, ali daquela forma como ele gostava de tratar as pessoas, de chamar aquela atenção para aquele determinado objetivo, ele lançou essa parábola. E aqui ele fala sobre 2 filhos, e aí um filho aponta para uma coisa, outro filho aponta para outra. E mais embaixo ele diz assim, ó, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá disparou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Pessoal, ele pegou tudo, uma coisa que era impossível de se fazer na época, pegar a herança de um pai vivo. Quando você pede a sua herança, você está matando um pai naquele momento. Herança de pai vivo é como se você estivesse assassinando o seu pai. E aqui ele ainda fez mais. Ele viveu dissolutamente. Mas o que seria viver dissolutamente? Seria
acabar com tudo, desperdiçar tudo, queimar tudo, dissolver tudo. Isso é uma vida dissoluta. E aqui no versículo 14 ele diz assim, ó, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Aqui ele aponta para geralmente o que as pessoas, o que os filhos fazem com um determinado tipo de herança. As pessoas elas não são habituadas a trabalhar aquilo que não conquistou. Presta atenção, eu vou te falar aqui mais uma vez. Nós não sabemos trabalhar aquilo que não conquistamos. É como se você fosse cumprimentar, fazer um cumprimento com o chapéu dos outros. Você está saudando alguém com um chapéu alheio, que não é seu. E aquilo que você não suou para ganhar, geralmente é aquilo que você não dá valor. Aquilo que você não suou para ganhar, aquilo que você não colocou energia, aquilo que você não colocou esforço, geralmente você não valoriza. E aqui foi o que aconteceu. 2 erros, ele não valorizou aquilo que ele teve, que ele ganhou, ele não colocou energia e ele agiu de forma que ele não se resguardasse com tudo aquilo que ele conquistou. E aí vem outra coisa, ele diz assim, ó, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E aí, Marco, o que acontece mais na frente? Ele diz assim, ó, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, ou seja, ele pegou um trabalho onde ele nunca imaginara até aquele momento passar, porque ele era ele era herdeiro de um pai que era bem sucedido. Ele era um filho que não precisava estar mexendo com isso, até porque os filhos da época eles tinham anéis e usavam sandálias, era diferente de um escravo, era diferente de uma pessoa que trabalhava ali de forma escrava na época, né? Um filho desse ele não tinha acesso a esse tipo de trabalho. E aí é onde ele se viu, cuidando de porcos. Aí lá no 16 ele diz assim, ó, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele passou de fato necessidade, ele sentiu fome. Ele sentiu tanta fome ao ponto de sentir a necessidade de ter aquela vontade de comer a própria comida dos porcos, que era oferecida aos porcos. Para você ter noção até onde ele chegou. E aí ele diz assim, ó, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ou seja, chegou a parte do arrependimento. Chegou a parte onde ele pesou na própria consciência. Chegou a parte onde ele viu que tinha feito besteira. E no 18 ele diz assim, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, na mente sobreveio o arrependimento. E aqui é uma coisa interessante, é onde ele volta atrás. É onde ele não possuiu o orgulho suficiente para poder se manter da maneira como estava. E é interessante aqui, pessoal, que por mais que o pai, isso aqui é forte, por mais que o pai tenha sofrido um assassinato, entre aspas, né? Por mais que o pai sofreu um assassinato pelo filho, aqui embaixo ele vai dizer assim, ó, e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Ou seja, aqui também não era uma atitude comum de um pai da época. Geralmente os pais daquela época, os donos de fazenda,
Eles não tinham esse acesso todo. Provavelmente eles não ficavam nem fora da casa, nem fora da fazenda principal. E ele aqui, além de sair da casa, sair da fazenda, ele foi correndo e abraçou e beijou. Ou seja, o perdão para um pai que foi assassinado, entre aspas, por um filho que tomou a sua parte de herança antes do tempo, a herança de pai em vida, ele sofreu um assassinato. E aqui, no caso, seria um perdão. Essa atitude aqui é uma atitude de perdão. E o perdão, ele só é... Na verdade, o perdão, ele foi feito para quem não merece. Eu vou repetir mais uma vez, para você poder entender. O perdão, ele foi feito para quem não merece ser perdoado. Porque se ele foi feito para as pessoas que merecem ser perdoadas, na verdade elas nem seriam perdoadas porque elas não fariam coisa de errado. Entende? O perdão, ele foi feito para quem não merece. E aqui, numa atitude de corrida e uma atitude de abraço, foi visto que o pai perdoou o seu filho. E aqui mais embaixo ele diz, ó, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E aqui é a vez do pai falar. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ou seja, ele poderia ter assumido o filho como um trabalhador. Ele poderia ter feito isso como pagamento, como retribuição daquela atitude que o filho teve. Só que ele foi mais além. Além de ele ter recebido o filho, ele tornou o filho não um trabalhador, não um escravo, mas filho de novo. Qual é a atitude que o faz tornar o filho filho de novo? Anel no dedo e sandália nos pés. Só quem usava anel no dedo e sandália nos pés são os filhos dos proprietários. Isso era uma principal, isso na verdade era a diferença entre o trabalhador e o filho. E aí ele foi além, ele não só recebeu o filho, mas também ele colocou um anel no dedo e sandália nos pés. E ele diz assim, ó, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, ou seja, vamos fazer uma festa, vamos comemorar. Nosso filho voltou. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, a regozijar-se. Pessoal, aqui é interessante, na verdade eu não vou pontuar isso agora para você. Eu vou pontuar uma parte mais embaixo, que aí vai ficar melhor para você poder entender. Ele diz assim, ó, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E agora? Ele se indignou e não queria entrar saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Ou seja, o pessoal aqui, ele manifestou de fato quem ele era. Essa parábola é uma parábola que ela não só aponta para a atitude do filho mais novo, de matar o pai e gastar tudo no mundo, mas também ela aponta para a atitude do filho mais velho. É um filho ciumento, ele tem ciúme daquilo. Talvez essa parábola ela fale mais sobre o segundo filho do que o primeiro. Ela fala mais do filho ciumento, daquele filho que de maneira alguma aceitaria a atitude do pai. E me faz lembrar o quanto nós somos ciumentos. Aí você pergunta, eu, Maico, ciumento?